Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e ouvintes. Deus abençoe a todos nesta tarde. Uma boa tarde para todos. Aqui quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, irmã Miriam, do canal Desperta Jesus Cristo está voltando. Hoje, dia 1º de junho de 2021, venho trazer um pequeno estudo sobre consumismo e endividamento financeiro, bem à luz da palavra de Deus. Meus amados irmãos, a palavra de Deus vem nos trazer vários ensinamentos sobre finanças, nos orienta a planejar os gastos, a fugir dos endividamentos e também a poupar para o futuro. Dentre os ensinamentos bíblicos estão não ter preguiça de trabalhar, não ser encostado, evitar gastos desnecessários, fugir do dinheiro fácil e desonroso e recolher devidamente os impostos e entre outros. Amém? Glórias a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor lá no livro do Evangelho Lucas, capítulo 14 e versículo 28, 29 e 30. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Glórias a Deus. A palavra de Deus fala muito sobre as finanças, meus amados irmãos. A nossa vida financeira, assim como no ato de falar, de vestir, de se comportar, tem que estar dentro dos parâmetros bíblicos. Assim é a nossa vida financeira. Glórias a Deus. Numa casa que entre um casal que tem uma pessoa que gosta de gastar muito, né, que não tem controle, que faz compras por impulso, aquele lar vai sempre estar conturbado, atribulado. Isso gera inúmeras tribulações, glórias a Deus, dentro dos lares. Mas tem aquelas pessoas também que, se dependesse delas, não gastava com nada, não é verdade? Então, meus amados irmãos, tem que haver um equilíbrio, tem que haver, glórias a Deus, um controle, um planejamento financeiro, como acabamos de ler na palavra do Senhor, né? Glórias a Deus. Quem não vai se assentar primeiro, colocar a ponta do lápis, né, o que vai gastar, glórias a Deus, para dar continuidade, né, aquele planejamento, glórias a Deus, aquela construção. Então, assim, segue os exemplos da palavra do Senhor, o nosso Senhor nos orientando através da palavra de Deus. Glórias a Deus, aleluia. A palavra do Senhor, aleluia, vai falar, aleluia, sobre os frutos do Espírito Santo. Temos que ser moderados, temperantes, até mesmo com as nossas finanças. E uma pessoa honesta, ela entende que não pode sair por aí gastando além do que ganha, comprando de tudo que vê pela frente, sabendo que não poderá arcar com a responsabilidade de pagar. Muitos têm comprado, gastado muito além daquilo do que ganham no mês. Mas sabe o que está acontecendo? Aleluia, glórias a Deus. É que a facilidade a qual o exemplo, né, dos cartões de crédito nos garante é a causa que está fazendo com que muitos estejam se endividando. O nosso Deus, ele derrama sobre nós as bênçãos materiais que pedimos,
mas devemos ter muito cuidado com as coisas que possuímos e com o nosso dinheiro a qual vamos gastar. Porque temos que entender que estamos cuidando e usufruindo das coisas que o Senhor nos deixou em nossas mãos. Por esse motivo também entra o perigo de não saber usar o dinheiro e também de colocar ele como centro de nossas vidas. Aí entra o pecado da idolatria. Glórias a Deus. Mas não quero entrar neste detalhe. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos estar, aleluia, lendo a palavra do Senhor lá em Romanos capítulo 13. Glórias a Deus. Romanos, capítulo 13. Aleluia. Romanos, capítulo 13 e versículos 7 e 8, que diz a palavra do Senhor. Porque dai a cada um o que deves, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Aqui a palavra do Senhor dizendo, o apóstolo Paulo em sua carta, aos cristãos de Romanos, aconselhando, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Glórias a Deus. A palavra de Deus nos ensinando, nos orientando a fugir dos endividamentos, dos gastos excessivos. Glórias a Deus, das compras por impulso, sem ter um controle, um planejamento financeiro. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Quero estar lendo também, glórias a Deus, aleluia, lá no livro de Provérbios, capítulo 21 e versículo 5, vai dizer: os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Glórias a Deus. Ou seja, meus irmãos, os planos de uma pessoa cautelosa, zelosa, cuidadosa, tende sempre a avançar, a crescer, a prosperar. Mas daqueles que se apressam, que agem no impulso, sempre acabam na miséria, nas dívidas, atolados nos endividamentos. Então, meus amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, glórias a Deus, esses ensinamentos bíblicos são preciosíssimos em nossas vidas, para os tempos atuais, a qual, aleluia, glórias a Deus, está aí, aleluia, a facilidade de comprar nos créditos, com financiamentos bancários, glórias a Deus, créditos consignados, cartões de crédito, cheque especial e tantos outros, crédito a qual, tem trazido facilidade para a nossa vida. Mas se nós não estivermos, aleluia, com o controle financeiro, planejando, colocando, ali na ponta do lápis, nós nos endividamos. Aleluia, glórias a Deus. Então esses são conselhos à luz da palavra do Senhor que devemos acatar, porque vai nos ajudar muito a fugir das dívidas, ser econômicos com moderação, para que também nós possamos ajudar aqueles que necessitam. Glórias a Deus. A palavra do Senhor tem várias passagens, glórias a Deus, vários ensinamentos que nós podemos trazer para os dias atuais, glórias a Deus, a qual, aleluia, vão ser de suma importância para a nossa vida financeira. Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Amém, meus irmãos, glórias a Deus. Vamos ler também, aleluia, a palavra de Deus
Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Lá no Salmo 37 e versículo 21. Aleluia. Salmo 37 e versículo 21. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Meus amados irmãos, quantos no meio de nós, hoje, aleluia, toma emprestado e não devolve? Glórias a Deus. E o Senhor, Ele está anotando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós, como servos de Deus, nós temos, aleluia, glórias a Deus, que se compadecer daqueles que necessitam. Muitas das vezes, apanham emprestado conosco e não devolvem. Mas aí, muitas das vezes, acaba arrumando briga. Não, é meu, eu tenho que apanhar. É meu por direito, tem que me devolver. Mas a palavra do Senhor não nos ensina dessa forma. Manda a nós se compadecer e dar. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. O nosso Deus, aleluia, Ele está pronto a nos perdoar. Perdoar as nossas dívidas, os nossos pecados, nossas falhas, mas nós precisamos primeiro perdoar aqueles que nos devem, aqueles que muitas das vezes está ali, aleluia, glórias a Deus, nos devendo algo, E nós ficamos com o coração endurecido e não libera o perdão. Então, esta palavra é para nós. Glórias a Deus. Para nós ser perdoados por Deus, nós precisamos perdoar aqueles que nos devem também. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus amados irmãos e ouvintes, glórias a Deus. Quando aplicamos bem o nosso dinheiro, nas coisas que nos é de, glórias a Deus, de extrema necessidade, ou até mesmo, gastos necessários, o Senhor nos abençoa. Quando usamos com sabedoria, quando calculamos primeiro antes de investir, antes de comprar, o Senhor nos abençoa. Devemos colocar tudo à ponta do lápis. Será que isso que vai comprar é necessário? Eu realmente preciso disso? Devemos também, meus amados irmãos e ouvintes, avaliar se o que ganhamos vai dar para pagar. Quantas das vezes nós, aleluia, agimos no impulso porque, aleluia, gostamos, aleluia, daquele produto, daquele item, um eletrodoméstico ou um aparelho, louvado seja o nome santo do Senhor, eletrônico, glórias a Deus, como um celular caro, agimos por impulso, nos precipitamos e acabamos nos endividando. Muitas das vezes agimos na ansiedade, ou também se apegamos a algo que não é necessário. Glórias a Deus. Devemos procurar estar cortando os gastos desnecessários. Louvado seja o nome santo do Senhor. E isso precisa ter, aleluia, um controle, um planejamento financeiro. Há também, aleluia, aqueles que agem por inveja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque fulano e cicrano tem, ou que usa, eu também quero, eu também posso. Muitos querem ter o que o outro tem, querem viver a vida do outro. Glórias a Deus. Mas a palavra do Senhor lá em Eclesiastes capítulo 3 vai nos dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, meus irmãos, além de planejar as nossas finanças, precisamos também aprender a esperar com paciência no Senhor. Amém, meus irmãos? Devemos esquecer de viver, a vida dos outros e viver a nossa própria vida com aquilo que nós já possuímos e buscarmos,
esperar com paciência no Senhor, né, com controle, né, com planejamento financeiro, para que os gastos venham dar, né, naquela conta, né, do mês. Glórias a Deus. Precisamos ter em mente, né, e anotar numa tabelinha, né, de controle os nossos gastos. Glórias a Deus. Podemos estar fazendo um gráfico, né, e colocando ali na ponta do lápis o que ganhamos. Um exemplo, glórias a Deus, se ganhamos X, vamos supor 100%, eu tenho minhas contas a pagar, né, mercado, luz, gás, internet, essas são as contas a pagar. Eu coloco ali na ponta do lápis, um exemplo, 60%. Mais 10% eu tenho que tirar do dízimo, né, para a obra do Senhor, porque esses 10% não nos pertence, e as primícias nós temos que dar do Senhor, né? A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor Jesus falou: dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então nós temos que ter este controle financeiro. E o dízimo, ele faz parte desse, ele tem que estar fazendo parte deste planejamento financeiro. Nós podemos colocar, se tiramos 60% para pagar as contas, 10% para o dízimo, nós vamos também, glórias a Deus, tirar 10% para aquilo a qual nós estamos almejando. Glórias a Deus, quer seja um lazer, um curso, glórias a Deus, ajudar alguém que necessita. Então nós enquadramos, né, esses objetivos, né, esse plano em 10% também. No caso, glórias a Deus, nós ainda temos mais 20%, que dá para, aleluia, 10% guardar. Glórias a Deus para o futuro. Louvado seja o nome santo do Senhor, como uma poupança, porque a palavra do Senhor, glórias a Deus, nos dá respaldo. Glórias a Deus, para que nós possamos guardar também. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Em Provérbios, capítulo 13, versículo 22, a palavra do Senhor vai dizer: o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Então, meus irmãos, se usarmos sabiamente a forma de comprar, pagar e investir, não teremos problemas futuros. Glórias a Deus. Esses são algumas terríveis consequências na vida de quem não tem um controle financeiro. Muitas das vezes é cobrador na nossa porta, né? Aqueles vendedores ambulantes que vendem de porta em porta. É nome sujo na praça, né? No SPC, no Serasa. É uma vida atribulada, sem paz, né? Carregando nas costas vários tipos de pecado por causa das dívidas. É a mentira, é o mau caráter, é a infidelidade e um pecado, né, puxando o outro. E se não se arrepender e se consertar, né, podemos perder a nossa salvação por causa das dívidas. Nós podemos ver, aleluia, que tem vários arrebatamentos, até mesmo aí no YouTube, se formos pesquisar sobre aqueles, aleluia, que estavam, aleluia, no inferno, né, naquelas celas, por conta do pecado, né, de comprar e não pagar, dos endividados. Então, meus amados irmãos, temos, aleluia, que colocar as nossas dívidas em dia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Grande Deus Todo-Poderoso. A palavra do Senhor é em Mateus, capítulo 22 e versículo 21. Vamos acompanhar Mateus, capítulo 22, versículo 21.
vai dizer a palavra do Senhor. Disseram-lhe eles, de César então, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus, ele reforçou que impostos devem ser pagos em dia. Nada de deixar as dívidas se acumular, não. A sonegação, além de pecado, ela é crime. E nós, aleluia, temos que ter também muito cuidado em ser fiador de alguém, assumir a dívida de outra pessoa. Em Provérbios capítulo 17, versículo 18 vai dizer, glórias a Deus, o homem falto de entendimento dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro. Tá vendo? O homem por falta de entendimento. Glórias a Deus. Devemos ter cuidado, porque pior do que fazer as nossas próprias dívidas é acabar se complicando por causa de terceiros. Ser fiador até pode ser um ato de generosidade, de misericórdia, mas é preciso estar debaixo da orientação de Deus. Ore primeiro, antes de ser fiador de alguém. Amém, meus irmãos? Então tá aí a palavra do Senhor nos orientando, né? Como planejar financeiramente, como nos afastar das dívidas. Em Provérbios capítulo 13, no versículo 22, a palavra do Senhor vai dizer, né, como acabamos de ler, o homem de bem deixa uma herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Então, meus irmãos, pensar no futuro de nossos filhos também é uma orientação de Deus, né? Com sabedoria, podemos sim aplicar um pouquinho, né, na poupança, né, quando podemos, que nem sempre sobra, nem sempre dá, né, para fazer isso, mas nós podemos fazer. A palavra do Senhor nos orienta. Glórias a Deus. Não é pecado pensar no amanhã, né? Glórias a Deus, poupar para o amanhã. Com sabedoria podemos sim, até mesmo porque quando nós poupamos, nós podemos estar pensando também no nosso próximo amanhã, naquele que vai bater a nossa porta precisando de um alimento, precisando de um dinheiro para pagar uma conta, algo de extrema necessidade. E às vezes nós não vamos poder porque acabamos gastando demasiadamente. Então o Senhor nos dá esta estratégia, esta sabedoria para usufruirmos, né, daquilo a qual ganhamos, daquilo a qual gastamos, né, com sabedoria. Glórias a Deus. Devemos buscar de Deus primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas, meus amados irmãos e ouvintes, não vai cair do céu se não nos esforçarmos, se deixar, né, de correr atrás dos nossos objetivos, se deixar a preguiça entrar na nossa vida, né? Buscamos a temperança, o fruto do Espírito Santo de Deus, sermos moderados, tendo domínio próprio, glórias a Deus, aleluia, para assim nós ajudarmos aqueles que necessitarem, glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome santo do Senhor, glórias a Deus. Esse pequeno estudo, né, a qual eu estou compartilhando com os irmãos, o Senhor tocou o meu coração para estar vindo trazer desta forma. Não tenho muita experiência, glórias a Deus, muito entendimento para estar, né, trazendo aqui, glórias a Deus, com grandes palavras, um estudo longo, mas foi o que o Senhor colocou no meu coração para estar ajudando os irmãos que aí, glórias a Deus, vivem, né, se atolando nas dívidas com financiamentos, né, com créditos consignados, com cheque especial, com cartões de crédito. Glórias a Deus. A vigilância, meus irmãos, tem que ser realmente em tudo, em toda a nossa maneira de viver.
os empréstimos possuem juros abusivos, né? De maneira nenhuma, glórias a Deus, devemos fazer financiamentos que não vamos ter condição de pagar depois. Vamos ler, glórias a Deus, a palavra do Senhor também. Aleluia. Glórias a Deus. Lá no livro de Provérbios, capítulo 22 e versículo 27, que diz a palavra do Senhor: não estejais entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívida. Se não tens com que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? Ou seja, meus irmãos, não faça dívida, não compre fiado. Se não tem como pagar as dívidas, né, não compra, porque assim corre o risco de perder até a cama que dorme, né, como diz a palavra do Senhor. Ou seja, acaba na miséria, muitos perdem casa, perdem carro, né, faz um financiamento aí, né, de um apartamento, aí até paga, né, um certo valor, né, dá de entrada, aí divide em várias prestações, aí não tem como pagar, aí tem que devolver, né, aquele glórias a Deus, aquele imóvel, e acaba perdendo o que pagou, né? Então é muito triste, meus irmãos. Tem muitos irmãos, muitos cristãos que compram também, né, automóveis financiados, dão uma entrada, glórias a Deus, nesses financiamentos, né? Mas aí não tem condição de arcar, né, com aquela dívida, com aquelas prestações, aí entregam o automóvel e perdem o que pagaram, o que deram de entrada. Então é muito triste, glórias a Deus. É melhor nós juntarmos um pouquinho, glórias a Deus, até mesmo numa poupança, e depois vai lá e compra. Mas muitos vão dizer: ah, minha irmã, mas até eu conseguir juntar, o valor já ficou um absurdo. Mas assim o Senhor estará abençoando e o Senhor estará abrindo ali um caminho, uma direção, né? Até nos enviando ali, né, uma melhor compra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Se não planejarmos bem o uso do nosso dinheiro e gastarmos conforme os nossos impulsos, né, além dos problemas econômicos, teremos graves consequências, né, na vida emocional, sentimental e também espiritual. Por isso devemos pensar muito bem no que é necessário antes de comprar ou gastar, pois muitos gastos são imprudentes, desnecessários, dependendo da real situação financeira, né? Porque muitas das vezes deixamos de pagar o que devemos para colocar o dinheiro em algo desnecessário naquele momento. E assim o dinheiro acaba indo embora sem ao menos nós percebermos. Por isso que temos que ter esse controle, essa administração financeira. Glórias a Deus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Os ouvintes, tá aí, né, este pequeno estudo, né, o planejamento financeiro, ela é uma coisa, né, glórias a Deus, que está dentro da palavra de Deus. Deve ser parte, né, fazer parte da nossa vida. Primeiro colocamos na ponta do lápis o que temos em nossa mão, né, quanto ganhamos, depois quanto vamos gastar, dá o dízimo, né? Tiramos o dízimo, e lembrando, meus irmãos, que os gastos financeiros, eles devem seguir, né, a 3 quadros, glórias a Deus. Gastos prioritários, né, como, glórias a Deus, mercado, gás, luz, como eu falei um pouquinho antes, né, naquele gráfico, farmácia. Então isso são, né, gastos prioritários. Depois nós colocamos também os gastos, né, que também não são prioridades, mas são necessários, como a internet, roupas, calçados, tudo. E por último, vem os gastos extras, que podem ser, né, os cursos, viagem, lazer,
Enfim, então nós podemos estar dividindo esses gastos também, é uma forma de planejar o nosso dinheiro. Amém, meus irmãos? Espero ter ajudado com esse pequeno estudo, né? Não foi muito longo, não tenho muito entendimento, mas o que eu pude, eu estou aqui, né, para ajudar os irmãos. Espero ter ajudado. Glórias a Deus. Espero ter ajudado os irmãos e que os irmãos venham continuar buscando dentro da palavra de Deus. Glórias a Deus. Vamos estar em vigilância, né, buscando a sabedoria do alto, né, para que o Senhor venha nos ajudar. Aí muitos, aleluia, eu sei que muitos estão endividados, desesperados, com medo de perder a salvação até por conta das dívidas. Mas, meus amados irmãos e ouvintes, não se desesperem. O Senhor conhece o coração de cada um, conhece a necessidade e dificuldade de cada um. Eu tiro como exemplo a minha vida. Outrora eu estava no mundo, vivia uma vida de pecado, atolada nas dívidas, comprava por impulso, glórias a Deus. E um dia, quando eu aceitei o Senhor Jesus, eu deixei tudo para trás. O Senhor repreendeu da minha vida, me libertou desse vício, né, que era comprar, né, demasiadamente. Eu me sentia feliz quando eu ia gastar, glórias a Deus, quando eu ia comprar algo que até muitas das vezes era desnecessário. Mas quando eu chegava em casa, batia aqui aquela tristeza no meu coração, né? Minha mente, né? Minha consciência ficava pesada porque eu estava me endividando e só me atolando nas dívidas. Então, meus irmãos, graças a Deus, hoje eu procuro, glórias a Deus, o pouquinho que eu ganho, né, que meu esposo ganha em casa, nós procuramos estar, né, usando com sabedoria, né, planejando tudo na ponta do lápis. Mas, meus irmãos, as dívidas realmente, quando nós compramos dessa forma, tem as consequências. Muitas das vezes o nome vai para o SPC, para o Serasa, mas, meus irmãos, não se desespere. Glórias a Deus, faça um propósito com o Senhor. Você que está endividado, faça um voto com Deus. Mas o Senhor, Ele nos prova, nos testa também. Eu tiro como exemplo, há muito tempo atrás, eu estava, né, endividada. E aí eu orei ao Senhor, pedi ao Senhor, aleluia, que providenciasse para que eu pudesse pagar. E o Senhor providenciou. Glórias a Deus. Mas eu, aleluia, ao invés de pagar a minha conta com a providência de Deus, eu não paguei, eu acabei gastando em outra coisa. E ali o Senhor, Ele contempla, glórias a Deus, nosso erro, né? Isso é um pecado diante de Deus. O Senhor providenciou e ali eu não paguei, né? E fiquei com aquela dívida. Então, nesta tarde, o Senhor nos ensina, nos corrige, né? Nos dá orientação, porque nós pedimos, oramos, né? Para o Senhor, né? Mandar a providência. Aí, quando o Senhor manda a providência, ao invés de pagar, quitar aquela dívida, não, vai gastar com outra coisa. Isso não agrada o Senhor. Então vamos, aleluia, buscar, aleluia, glórias a Deus, fugir das dívidas, manter as nossas dívidas, né, em dia, nossas contas diárias, as contas mensais, né, tudo certinho, glórias a Deus, para que o Senhor venha nos abençoar. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos com a santa e gloriosa a paz do Senhor Jesus.